E na aula de hoje, eu e você vamos interpretar e analisar gramaticalmente juntos, nada mais, nada menos do que um dos salmos mais lidos e mais conhecidos, o Salmo 23. Olá, querida! Olá, querido! Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Seja muito bem-vinda ao canal Inteligência Sem Limites. O meu nome é Gabriela Castro, sou professora de língua portuguesa. Eu estou muito feliz porque na aula de hoje nós vamos analisar um texto que é belíssimo, é super conhecido, é lido por todo tipo de pessoa, independente de religião. O Salmo 23 é um texto riquíssimo, tanto linguisticamente quanto para a nossa alma, para a nossa meditação. Então, sem mais delongas, eu vou colocar aí na tela para que junto nós possamos ler. Eu vou dividir essa aula em 4 partes para que nós possamos ficar à vontade, sem preocupação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, vou fazer uma introdução a esse nosso estudo e vou falar do verso 1 desse salmo. Nós vamos dividir em 4 partes, então você já ativa o sino, né? Sininho aí, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo, porque com certeza aqui você tem estudos preciosos, riquezas, um conhecimento rico. Essa aula de hoje vai fazer bem para muita gente. Então, não deixa de compartilhar, ok? Os Salmos, 19º livro do Antigo Testamento na Bíblia Protestante, faz parte dos 66 livros. Encontra-se no Antigo Testamento, foi escrito por vários escritores inspirados por Deus em torno mais ou menos do ano 1500 a 1000 a.C. Salmos foram escritos principalmente nos reinados do rei Davi e do rei Salomão, mas existiram outros salmos escritos em outras épocas e depois todos foram sendo resgatados, compilados para serem escritos. Porque inicialmente os salmos eles eram cantados, né? Eles eram passados de geração para geração oralmente. O Salmo 23, segundo a tradição judaica, foi escrito pelo rei Davi, o rei de Israel, que em sua mocidade era um pastor de ovelhas e conhecia de perto o relacionamento da ovelha com o seu pastor. Esse salmo é um dos textos bíblicos mais conhecidos no mundo, é rico em descrições, o que o torna um poema muito belo e profundo. Davi, utilizando a metáfora, compara o seu relacionamento com Deus ao relacionamento do pastor com a ovelha. O tipo textual do salmo é o quê? É um poema, né? Ele é uma poesia musical. Nas Bíblias, nós não encontramos ele em formato de poema, porque a Bíblia é escrita em versos, em versículos, mas não em forma de poema. Porém, eles são poemas, poesias que eram musicadas, tocadas com harpa, com saltério. Figuras de linguagem. O que nós encontramos de figura de linguagem? A figura de linguagem que a gente encontra aí é a metáfora sobre o pastor e a ovelha nos versos 1 ao 4, porque ele está sempre se referindo, ele inicia o salmo se referindo a Deus,
o Senhor é o meu pastor. E aí todo o restante, até o verso 4, ele faz, né, comparações, né, com figuras da parte pastoril, né, como um pastor e do relacionamento entre um pastor e uma ovelha, tá? Nos versos 5 e 6, talvez você não tenha nunca ficado sabendo disso, mas ali a metáfora já não é mais entre o pastor e ovelha, mas sim de um anfitrião e o seu hóspede. Elementos da comunicação. Então, quem são aí os elementos dentro dessa comunicação aí, dentro desse tipo textual? O emissor, quem escreve, é o rei Davi. Tem-se uma controvérsia entre alguns estudiosos e outros estudiosos que alguns dizem que Davi era um pastor quando escreveu esse salmo. Mas outros dizem que ele já era o rei Davi e que quando ele escreveu esse salmo, ele estava numa dificuldade muito grande, fugindo do rei Saul que estava perseguindo. E aí, nesse momento, ele declama o salmo que ele tem o pastor que cuida da ovelha, que o Senhor Deus, Yahvé, é o pastor dele, ele cuida dele, aconteça o que acontecer, ele não precisa de nada, tudo que ele tem está com ele, que é Deus. O receptor ali naquele momento, eu penso muito nesse salmo da seguinte maneira: se é essa situação em que Davi está naquele momento, né, de perseguição, esse é um salmo que ele escreve, né, que ele recita, que ele compõe para Deus, mas também para ele mesmo, né? Para ele reafirmar para ele a confiança que ele tem em Deus e que ele não precisa temer a nada. Então, Deus recebe aquela declaração, aquela declamação, a oração de Davi e suas palavras de confiança, nas quais ele fala de Deus como seu pastor. A mensagem é dada pela certeza de que Deus cuida dele em todo o tempo, do seu interior e exterior. O canal em que lemos os salmos hoje é a Bíblia. O código em que ele foi escrito originalmente é em hebraico, mas nós lemos, né, o código que nós lemos a Bíblia, aqueles que leem, né, em português, é a língua portuguesa. O referente é a situação de profunda confiança em Deus. Aqui eu não coloquei que qual situação era exatamente, justamente por ter essa controvérsia. Se ele era ainda um pastor, estava vivendo alguma situação dele ali, né, como pastor, ou se realmente ele já era um rei e estava vivendo essa perseguição aí por parte do rei Saul. Função da linguagem. A linguagem ela tem várias funções dependendo do objetivo do texto. Qual é a função daquele texto? Vai depender de que objetivo o escritor teve ao compor aquele texto, ao compor aquele livro, né? Ao escrever aquele livro. O Salmo 23 é uma poesia. É escrita em forma de poema, é uma poesia na qual o eu lírico, Davi, expressa o que se passa em seu interior, ao falar com convicção sobre quem é Deus para ele e o que Deus representa em toda e qualquer situação de sua vida. Temos a predominância de verbos e pronomes em primeira pessoa. Então, a função poética é predominante. A função poética é aquela em que, no texto, o escritor, o autor do texto, passa ali emoções, né? Ele fala um pouco do seu eu, do seu interior, de como ele sente, de como ele vê a vida. Análise morfossintática e semântica, analisando a forma, a função e o significado. Então, eu tentei aqui, em não muitas palavras, né, mas tentei detalhar aqui um pouco a respeito de como funciona aí a análise gramatical das palavras do Salmo 23. Aqui eu vou falar somente do verso primeiro, para não me estender muito. Na outra parte, eu vou dividindo em versos. Os verbos no Salmo 23, em todo o Salmo 23, sua maior parte, estão no presente do indicativo. Quando não estão no presente, estão no futuro, mas do indicativo. Né? E quando a maioria dos verbos, né, aqui no Salmo 23, estão no presente. Mas quando não estão no presente, eles estão
trazendo ali sempre, fazendo um paralelo do presente com algo futuro, mas que nesse futuro, esse presente afeta esse futuro de forma contundente, tá? Imutável. Então vamos lá. Mostra que Davi profere as palavras desse salmo quando elas estão ocorrendo na sua vida, naquele momento. É uma certeza. O modo indicativo, ele é um modo da certeza. Ele é um modo de algo que está acontecendo, ou algo que é real, algo que não é uma suposição, não é um desejo, não é uma vontade. É algo que é concreto. Ao dizer no verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele, Davi, mostra uma ação habitual com esses verbos. Uma verdade, algo que é e que não há possibilidade de não ser, algo que é imutável, que ele acredita e vive. O próprio verbo ser, né, Deus se apresenta assim na Bíblia, eu sou, ou seja, não há nada além de mim, porque eu sou. Né? Então ele mostra, ele fala de Deus dessa maneira, o Senhor é o meu pastor. O meu pastor é a função predicativa do sujeito, tá? Nós temos aí as classes gramaticais. O, que é artigo, senhor, tá? Que é um substantivo, é o outro artigo, meu, pronome possessivo, pastor. Então, a relação do o Senhor com o meu pastor é de que é uma relação de característica do Senhor. Então, o meu pastor é a característica do Senhor. Esse verbo ser aí, ele liga. Então, Senhor é o pastor dele. Deus é um pastor de verdade? Não, mas é uma metáfora que ele usa para dizer que as características que um pastor tem são as características que Deus, o Senhor dele, tem para com quem? Para com ele. E se ele se coloca nesse lugar aí, meu pastor, é porque ele também se coloca no lugar, implicitamente a gente entende que aí tem o quê? Uma ovelha, tá? O meu pastor tem a função de predicativo de sujeito, pois o verbo ser liga diretamente o sujeito, o Senhor, à sua predicação, à sua característica, tá? O pastor, logo, né, esse predicado aí, é o meu pastor, é um predicado nominal, porque o que é mais importante, o núcleo desse predicado é pastor, e não o é em si. É como se pastor é o quê? É diretamente ligado a Senhor. Senhor, pastor, tá? O pastor deve ser, tá? O que é o que é um pastor? O pastor deve ser o responsável por cuidar da ovelha, por apacentá-la, dar de comer a ela, guiá-la pelos caminhos e trazê-la de volta sem nenhum dano. O que é uma ovelha? É um animal dócil, frágil, que se submete ao pastor. Ela ouve, reconhece a voz do pastor, ela obedece, pois é dependente dele, ela se apega ao pastor e até sofre se ele for substituído por outro pastor. Então, se a gente for pensar no contexto ali do texto, a gente pode até dizer que o referente daquele texto ali, se a gente for pensar no contexto da metáfora, é o quê? É o campo, né? A situação ali é o quê? É um pastor apacentando suas ovelhas no campo, na parte da metáfora, né? Davi conhecia bem esta relação entre pastor e ovelha, pois havia sido pastor em sua mocidade, sabia bem do que estava falando. Essa é a relação de Davi com Deus. O rei se submete a ele, como a ovelha se submete e se deixa ser cuidada pelo seu pastor. Ainda no verso 1, Davi diz: nada me faltará. Nada faltará a Davi. Qual é o verbo aí? Faltará. Necessidade, carência, né? A pessoa, o que falta é o que necessita, o que é a carência que se tem. Nada é um pronome
indefinido, que tem uma noção de negatividade, né? Nenhuma coisa. Então, nenhuma coisa, nada faltará. A quem? A Davi. O pronome, nada me faltará, esse pronome é o quê? Um complemento do verbo. Faltará a quem? A Davi, que é objeto indireto. Então, o sujeito é nada, o verbo é faltará a Davi, esse predicado aí é um predicado verbal, porque o verbo é um verbo nocional, tá? E esse sujeito é engraçado, né? Porque esse sujeito é um nada. Então, esse nada que não existe, que é, ou seja, nenhuma coisa no mundo, nada no mundo que tem essa negatividade, mas ao mesmo tempo significa que tudo do mundo não faltará a Davi. Davi aí mostra claramente que ele, tendo Deus, tendo o Senhor, tendo Yahvé, tendo Jeová como Senhor, esse Senhor como seu pastor, ele pode ficar tranquilo que a sua alma está farta, está cuidada. E isso a gente vai ver com mais profundidade nas próximas aulas, quando nós vamos falar a respeito do verso 2 e do verso 3. Assim como uma ovelha não se preocupa com nada, ela confia em seu pastor. Também Davi tem certeza que Deus cuida de tudo. Ou melhor, Deus é o seu tudo. Davi já tem tudo ao ter Deus como seu Senhor. Isso lhe basta. O ser humano que encontra em Deus o seu tudo vive em plenitude e não sente falta de nada, de coisa alguma. Deus o preenche em todas as áreas de sua vida. Uma alma saciada pela presença de Deus é livre para viver sem carências. Quem tem Jesus tem tudo. Então, gente, maravilhoso, né? Nós continuaremos no nosso próximo vídeo e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com essas aulas do Salmo 23. Se você conhece alguém que você sabe que gosta de estudar, que gosta da língua portuguesa, que gosta de estudar a Bíblia, que precisa dessas palavras, né? Tanta gente passando por dias de ansiedade, depressão. Nada melhor do que palavras que regam a nossa alma de coisas boas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Compartilha com aquelas pessoas que também não gostam tanto assim de você. Deixa isso para lá, compartilha. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Eu desejo que você tenha aí dias de paz, dias de conforto e descanso na presença de Deus. Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se inscreve no canal, hein? Não esquece de dar um like e comenta como essa aula aí chegou até você, como que você conheceu o nosso canal. Comenta aí. Bye, bye!